Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estão ouvindo bem? Sim. Sim. Ok. Até o pessoal conseguir acessar, então, o nosso encontro de hoje aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação ao conteúdo, alguma observação. Com relação às atividades lá, o pessoal... tem uma consideração que eu quero aproveitar antes que eu esqueça. Eu já retornei para alguns com relação à atividade EAD que está postada lá, e que a grande maioria já fez, mas eu acho que no formulário lá eu não tinha habilitado para coletar o e-mail de vocês. Vocês fizeram lá, eu acho que a grande maioria não colocou o e-mail, então eu não consigo retornar para vocês com as considerações. Aí o que eu fiz, eu habilitei a edição mesmo após o envio. Então, eu vou pedir só para vocês tentar acessar o formulário lá, não precisa ser hoje, tá? Porque aquela atividade vai ficar para a gente trabalhando aí ao longo da disciplina. Mas assim que for possível, vocês tentem acessar lá e incluir o e-mail de vocês, tem um campo específico lá para o e-mail, tá? Aí eu coloquei para coletar para mim conseguir retornar para vocês, né? Porque senão, se eu não tiver o e-mail lá, eu não consigo tá mandando a atividade de volta para vocês, tá? Não lembro se alguém chegou a ver se apareceu esse campo lá para vocês ou não. Eu até entrei agora, mesmo no formulário, e ele capta o e-mail, só que capta o e-mail que está registrado. E aí, tipo, que nem eu tenho outro e-mail que eu utilizo. E aí eu coloquei lá na aba onde pede o e-mail, eu coloquei o meu e-mail. E eu acho que ele não salvou, deixa eu ver aqui o da... O meu é a mesma situação, eu também tenho um e-mail que está registrado, mas o que eu uso mesmo é outro, e eu botei esse outro, eu não sei se é isso, se vai dar erro, daí vai dar algum problema. Eu vi aqui, ó, a Lu Bayerle e a Paula, aí aparece, tá? Isso. No e-mail de vocês. Eu não sei se vocês colocaram agora, se vocês acessaram ali. Sim, eu acessei agora, porque eu não tinha enviado, não sei o que aconteceu, mas não tinha completado ali. Aí eu entrei de novo, daí agora enviou. Tá.
Então, quem conseguir acessar o formulário, é só conseguir tentar incluir o e-mail lá, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade ou não conseguir, pode mandar depois no grupo lá para mim particular o e-mail, né? Certinho o nome que eu retorno por lá para você sem problema nenhum, tá? Mas só tentem acessar depois e se conseguir colocar melhor, que aí facilita a ferramenta para mim também, eu consigo colocar o feedback em cada uma das questões ali, tá devolvendo para vocês, tá? Só isso eu acho que eu tinha que lembrar em relação a essa atividade. E quem tiver alguma dúvida, tá? E com relação à atividade 1 também, tá, pessoal? Esse que eu tinha falado do trabalho EAD, da atividade 1, o pessoal já está me mandando também, tá? A gente não tem uma data certa para envio, tá? Essa atividade 1, na verdade, são exercícios de revisão, tá? Exercícios que a gente vai fazendo para acompanhar, e aí a cada encontro, eu até vou dar uma repassada neles agora com vocês, antes da gente iniciar esse conteúdo, para mim estar explicando as questões. Aí quem tiver alguma dúvida, porque aí até a aula de revisão, lá antes da nossa avaliação, a gente vai dar uma retomada em todas essas questões, tá? Mas aí a gente vai dar uma olhada já numa parte dele, né? Porque como o tempo é curto, eu gostaria que vocês fizessem e me encaminhassem, que eu vou ajudando vocês, tá? Eu acho que tá funcionando legal aí, os colegas estão mandando, e eu estou retornando ali com algumas orientações, tá? Eu acho que funciona bem. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Esse trabalho que o senhor está falando é referente do dia que a gente teve folga? O que eu falei antes, sim, a atividade EAD. Sim, que o senhor mandou lá no grupo. Isso. Até a Júlia colocou um questionamento aqui no chat. Quem já enviou o formulário precisa refazer ele e adicionar o e-mail, ou não tem necessidade. Vocês tentem acessar lá e colocar o e-mail de você na resposta. Se não conseguir colocar o e-mail, vocês não precisam refazer o formulário. Vocês me mandam só o e-mail de vocês particular, depois eu retorno para vocês. Ele, no próprio formulário, ele tem uma edição bem em cima que diz editar. E ali dá para colocar. Aí não mesmo precisa quem já apagar. enviou, né? Isso. Sim. Aí não precisa, porque aí assim, pessoal, facilita de eu fazer confusão, pegar o e-mail ali e retornar para outro. Aí vocês tentem acessar o link do formulário lá, aquele que eu tinha mandado para vocês. Se alguém apagou ali, me pede de novo que eu envio. Aí vocês tentem editar lá e incluir o e-mail. Tá? Eu acho que tem um campo específico lá, eu até botei obrigatório o e-mail agora. Aí vocês nem iam conseguir enviar. Mas agora eu tentei acessar ele, professor, e apareceu o trabalho em branco, só que eu já te enviei ele. Mas é a mesma coisa para mim. Por isso que eu perguntei. Eu fiz ele no mesmo dia e te enviei, só não sei. Agora eu fui tentar nesse negócio aí que o senhor falou que não apareceu o e-mail. No caso, eu vou ter que refazer ele de novo? Não precisa. Aí só me manda o e-mail daí. Tá. Pode me mandar no privado lá, ó. E-mail da Larissa Silva. Aí só me envia que eu pego aqui e faço o indivíduo aí, o feedback para vocês, tá? Tá bom, então, obrigada. Não problema, só tinha colocado essa opção para quem conseguisse, quem conseguir editar, né? Aí tenta fazer, né? Mas aí provavelmente quem vai conseguir editar vai ser quem tem o login, eu acho, do Gmail lá do Google, né? Tá? Mas sem problemas. Aí você só me manda o e-mail de vocês que eu vinculo as respostas e retorno para vocês, tá? Bem tranquilo. Já vi que a grande maioria aí tá legal, as respostas estão bem bacanas, tá? E aí, com relação à atividade 1, tá? Não é o trabalho EAD agora, atividade 1, o pessoal vai fazendo e vai me mandando, tá? E vocês fiquem à vontade aí, como vocês se sentirem melhor para enviar, se mandar pelo WhatsApp, querem mandar por e-mail, tá? Eu até vou colocar aqui, ó, no chat ali o meu e-mail para vocês, se vocês quiserem copiar, tá? Pode me mandar para esse e-mail,
ou então pelo WhatsApp ali, tá? Fiquem bem à vontade aí para a gente estar trocando aí essas informações, tá? Tudo certo, então? Até aqui? Vocês têm acesso ao link lá onde as aulas estão ficando gravadas? Eu vou compartilhar com vocês, então, depois também o link de acesso lá para quem não conseguir participar da aula, a gente disponibiliza depois, tá? O material, daí o pessoal consegue acessar também, tá? Com relação à atividade 1, então, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, conceito de patrimônio aí. Alguém consegue, sem olhar no material, já falar alguma coisa sobre o patrimônio? Se eu perguntasse para vocês o que é o patrimônio de uma empresa? É todos aqueles materiais que estão constituídos dentro. Também. Como exemplos, os móveis e todo patrimônio adquirido como despesas e contas. Sim, nesse caminho. Talvez se a gente usasse assim, conseguisse resumir, né? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica, né? Em um determinado momento, tá? Sempre lembrando que aqueles dois aspectos que a gente tem, né? Aspecto qualitativo, que a gente trata, né, dos elementos do patrimônio, o aspecto qualitativo com relação às contas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais hoje, né, dando nome a esses elementos, e o aspecto quantitativo é a gente atribuindo valores a esses elementos, né. Então, conjunto de bens e direitos mais as obrigações. Então, tudo que a empresa tem mais o que a empresa deve, né. Então, isso a gente já conversou bastante aí nos outros encontros, né. Com relação à questão 2, né, é a gente classificar como bem, direito ou obrigação. Por exemplo, móveis. Bem, direito ou obrigação? Bens? É um bem, né? Bem, Porque pertence à empresa e está de posse da empresa. Agora, por exemplo, duplicatas a receber. É um direito? É um direito, porque pertence à empresa, só que enquanto a gente não recebeu o dinheiro, esse dinheiro está na posse de terceiro, né? Então, tudo que for a receber é um direito, tá? A conta fornecedores. é um direito? Fornecedores é uma obrigação, tá? Tem algumas nomenclaturas aí referente às contas, tá? Que pode gerar um pouco de confusão. Mas aí vocês vão ter que dar uma colada lá no plano de contas, tá? Que vocês vão ver isso aí. Eu posso dizer para vocês que quem trabalha o dia inteiro com isso ainda vai alguma conta que vai ficar com dúvida, tá? Com relação à nomenclatura dela. Então, a gente vai ter que dar uma olhada na colinha lá no plano de contas para verificar se é uma conta do ativo, do passivo, tá? E essas contas, pessoal, eu vou dizer que elas têm um padrão, assim, básico, tá? Só que elas nem sempre vão ser as mesmas, tá? Então, tem uma determinada empresa vai usar uma nomenclatura para suas contas, a outra empresa vai usar outra nomenclatura, né? Então, vai depender do tipo de empresa aí e
tem empresas que nem vão utilizar certas contas, né? Então, uma empresa prestadora de serviço dificilmente vai ter uma conta lá de venda de mercadorias, né? Tá? Vai ser só de prestação de serviço, e assim por diante, tá? Mas fornecedores quer dizer que é uma obrigação para com os nossos fornecedores, são aquelas contas a prazo que a gente compra para a empresa, tá? E assim por diante. Então, vocês vão ter que conferir o que é cada uma dessas contas aqui e atribuir se é um bem, um direito, uma obrigação, né? Bem e direito são contas que vão ficar no ativo e obrigação são contas do passivo, né? Então, vocês já têm um caminho aí para dar uma conferida lá no plano de contas, tá? Situações líquidas possíveis e defina cada um, agora com relação a 3. Nós temos 5, né? Tem 3 que elas ocorrem, digamos aí, tem uma maior incidência, porque elas ocorrem durante o funcionamento da empresa, né? E outras 2, uma quando da abertura e outra quando do encerramento, tá? Alguém consegue falar rapidamente aí quais as situações? Vamos lá. Ativo maior que passivo. Ativo menor. Essa é a positiva, Pode né? falar. Aham. Aí tem quando o ativo e passivo têm o mesmo valor, é inexistente. Ativo igual ao passivo? Ativo tem o mesmo valor. Aí, mas igual? o ativo e o passivo no balanço, ele sempre vai ter que ter uma igualdade, né? Agora, quando o ativo for igual ao passivo, a gente vai ter uma situação chamada equilibrada, né? Ativo igual ao passivo quer dizer o ativo, ou seja, a gente tem uma situação patrimonial equilibrada daí, né? Porque a mesma quantidade de bens e direitos a gente tem em obrigações daí. A gente, na verdade, empata, né? Tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente deve, né? Sim. Quando a gente tem um ativo menor que o passivo, a gente tem uma situação negativa, né? Ou deficitária, né? E aí o ativo maior, ativo igual a 0 e o passivo igual a 0, né? São as outras 2 que a gente tem, mas aí são situações que não são quando da abertura da empresa e quando do encerramento, né? Tá? E se vocês dão uma olhada naqueles slides, explica bem certinho lá. Aí é só vocês responderem em cima deles, né? Então, para entender, né? A situação líquida, né? Quando a gente tem mais bens e direitos do que obrigação, a situação positiva. Quando a gente tem mais obrigações do que bens e direitos, é uma situação negativa, um passivo a descoberto, né? Quando a gente tem a mesma quantidade de bens, direitos e obrigações, é uma situação equilibrada, né? E aí, quando a gente tem o ativo igual a 0, quando do encerramento da empresa, e o passivo igual a 0, quando a gente tem a abertura da empresa, né? São as situações patrimoniais possíveis aí em cada caso, né? Vamos lá, então. Essa aqui tô passando rápido, tá, pessoal? Aí depois, na próxima aula, a gente vai corrigindo mais algumas questões para a gente ter tempo de bater a aula de hoje ainda, tá? Que hoje a gente tem a aula a 3 e a 4 lá conforme previsto, tá? Aqui na 4, pessoal, representar graficamente é a gente montar o balanço. Na verdade, a gente vai estruturar ele, né? Então,
o ativo e o passivo. Os elementos do ativo a gente coloca na esquerda e os elementos do passivo a gente coloca na direita, né? Então, a diferença, a gente vai ter uma diferença entre o ativo e o passivo. Essa diferença a gente vai chamar de patrimônio líquido, que vai ficar junto no passivo. Vocês lembram disso? Tem colegas aí que já fizeram bem certinho, mandaram lá, né? Então, a gente vai colocar, por exemplo, o caixa. O caixa é uma conta do ativo ou do passivo? No caso 1 ali. Do ativo? Do ativo, tá? Imóveis. Do ativo também. Do ativo. Veículos. Do ativo? Do ativo. Duplicatas a receber. Do ativo também. Do ativo também. Então, a gente tem 1.200 no ativo. Quanto que a gente tem de obrigações? 0. Qual que vai ser o meu patrimônio líquido, então? Positivo? Positivo. E qual o valor vai ser do patrimônio líquido? R$ 1.200 também, né? Porque o patrimônio líquido ele faz parte do passivo, né? Então, se a gente tem 1.200 no passivo, não tem nada de obrigação, a gente vai ter 1.200 também no passivo, certo? Então, essa regrinha a gente vai conseguir entender bem aí com o andar da disciplina, né? Tá? Hoje a gente já vai ver, deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui para vocês, para eu mostrar, já adiantar com relação a isso. Deixa eu pegar aqui. Para vocês conseguirem enxergar melhor isso que eu estou falando. Deixa eu parar e compartilhar aqui essa... Ó, isso aqui vai ser da aula de hoje que eu vou falar com vocês, tá? Mas para adiantar, pessoal, ó, deixa eu pegar um mais simples, esse aqui, ó. Digamos esse caso prático 2 aqui, ó. Tá? Vocês estão enxergando aí, 58 mil total do ativo? Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, ó, todos esses elementos aqui eles estão no ativo, ó, tá? Total do ativo, 58 mil. Digamos que fosse aquele exemplo, a gente ia ter aqui R$ 1.200 aqui no total do ativo, né? Como a gente não ia ter nenhuma obrigação aqui, ó, o nosso patrimônio líquido ia ser 1.200 aqui também. Certo? Porque aí sempre o total do ativo ele vai ter que fechar o total do passivo. Tudo que a gente tiver aqui, menos as obrigações, vai ser o nosso patrimônio líquido. Certo? Não sei se vocês chegaram a entender isso legal. Sim. Tá? Deixa eu abrir de novo aqui a atividade 1, só para terminar ela, para a gente começar então a aula de hoje. Então, caso prático 1, a gente não tem nada de obrigação. No caso 2 aqui, ó, aí vocês vão ter que ver, olha aqui, ó, aqui a gente já vai ter obrigações, ó, promissórias a pagar, tá? Impostos a pagar, duplicatas a pagar, tudo isso aqui são contas do passivo, tá, pessoal? Tudo que for a receber é do ativo, direito, né? Tudo que for a pagar é uma obrigação, tá? Mas não necessariamente tem que ter o a pagar no final, tá? Por exemplo, fornecedores. Fornecedores a gente sabe que é uma conta do passivo, tá? A gente vai gravar isso com o tempo, tá? Já no caso 3, ó, a gente tem também promissórias a pagar e impostos a recolher, tá? Impostos a recolher, tá? Já esclarecendo algumas dúvidas, às vezes que o pessoal tem, que não é quer dizer que a gente vai recolher, a gente pode confundir com direito, mas não.
Imposto a recolher quer dizer que a gente vai recolher para o governo, tá? É como se fossem impostos a pagar, tá? Às vezes muda uma nomenclatura a outra, tá? Isso até é bom para a gente entender que às vezes essas nomenclaturas, elas divergem de um local para o outro, tá? Então, a lógica a gente tem que entender, depois lá na outra aula, próxima aula a gente vai fazer os lançamentos, a gente tem que entender o que que qual é a função daquela conta, o que que ela faz na verdade, né? É uma conta do ativo, do passivo, de receita, de despesa, né? Então isso a gente vai procurar entender, tá? Certo, pessoal? Vou pedir que vocês tentem resolver essas questões e vão mandando para mim para a gente ir trabalhando junto, tá? E eu vou retornando para vocês, tá certo? Mas daí essa é para mandar o professor no WhatsApp ou mandar por e-mail? Pode ser por WhatsApp ou por e-mail, tá? Essa não tem uma regra, que é o local que vocês se sentirem mais à vontade, porque essa não é uma atividade que vai valer ponto, tá? É uma atividade de exercício para vocês, tá? Então, quem não quiser mandar, precisa mandar, tá? Mas eu acho interessante para mim estar retornando para vocês, ver se vocês estão conseguindo fazer, né, para depois a gente não chegar lá numa atividade valendo ponto lá depois e vocês surgirem as dúvidas, né, então assim a gente já vai esclarecendo, né, antes de chegar lá nessas atividades. E tenta fazer, me manda, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail, tá, sem problema nenhum. Eu não quis criar um link ali que às vezes o pessoal tem dificuldade em postar os trabalhos no Ava ali, então eu acho que assim fica mais fácil aí para todo mundo, tá? Com relação à pontuação também, eu já coloquei o cronograma lá, né? Então, das aulas e das avaliações, como elas vão ocorrer, aí está disponível lá no virtual também, tá? Então, tá bem. Agora, eu acho que nós podemos, então, partir para a nossa aula de hoje, propriamente dita, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, com relação ao capital e patrimônio líquido, né? Então, são alguns conceitos, algumas nomenclaturas importantes aí da gente entender. Então, dessas contas aí que ficam lá no passivo. Então, são contas de origem de recursos, tá? Origem de recursos por quê? Porque se a gente compra um carro, a gente lá no passivo vai conseguir enxergar da onde saiu esse dinheiro para comprar esse carro, né? Então, tudo que a gente tem no passivo estão relacionados da onde esses valores saíram, seja se é dinheiro do dono da empresa, seja se é dinheiro dos fornecedores, seja se é dinheiro de empréstimos e financiamentos junto aos bancos, tá? Então, esses conceitos aqui, eles estão relacionados diretamente às contas do patrimônio líquido, tá, pessoal? Então, quando a gente fala o capital social da empresa, ou capital nominal, né, então, ele dinheiro inicial que os sócios ou o dono da empresa colocou na empresa, certo? Esse capital social, ele pode ser aumentado de valor, tá? Seja através de novos recursos que o dono da empresa colocou, ou então ele pegar aqueles lucros acumulados, né, e compor o patrimônio, aumentar esse patrimônio da empresa, tá? Como assim? A gente constitui uma empresa, tá? A gente tem que pegar como a gente constitui uma nova pessoa, tá? Aí não pessoa física, agora uma pessoa com personalidade jurídica, tá? O pessoal do direito trata isso muito melhor, tá, do que eu, mas então a gente constitui uma nova pessoa jurídica, tá? E essa pessoa jurídica, ela tem
ela deve ter um patrimônio, e esse patrimônio é o dinheiro que, se eu abrir uma empresa, eu vou ter que colocar um dinheiro na empresa, e esse dinheiro vai pertencer à empresa agora. Eu não posso pegar lá e ficar usando esse dinheiro para fins particulares, pessoa física, né? Então, esse dinheiro vai ficar lá e a gente vai registrar. Eu abri uma empresa e coloquei 100 mil reais. Esses 100 mil reais vai ser o capital social da empresa, certo? Se no ano seguinte eu quiser aumentar o patrimônio da empresa, o capital social, tá? Eu posso fazer um novo aporte, daí o meu capital vai passar dos 100 mil, capital do sócio, né? O dono da empresa, de 100 para 110 mil, 120 mil, certo? E com relação ali que eu falei aos lucros, porque a empresa ela vai tendo lucro ou prejuízo ao passar dos anos, né? Então, esse lucro ou prejuízo, ele pode ser absorvido pelo capital social da empresa, né? Ou eu deixo destacado ele como lucro ou prejuízo, ou posso ele reinvestir na empresa, aumentando aí o capital social da empresa, tá? Quando a gente fala em capital próprio, pessoal, tá? Então, a gente logo é remetido aí ao conceito de patrimônio líquido, porque é próprio, porque é tudo aquilo que a gente tem menos o que a gente deve. Essa regrinha da equação fundamental do patrimônio aí eu vou estar sempre falando com vocês. Então, a diferença entre o total dos ativos, né, da empresa e o total das obrigações, as dívidas, né, com os terceiros, ela só vai ser igual ao capital social quando da constituição da sociedade, né, e quando todos os lucros ou prejuízos são incorporados ou compensados com o capital social. Por que isso? Porque quando a gente tem a abertura da empresa, a gente vai ter lá o valor do capital social, né? Que vai ser igual ao patrimônio líquido, porque a gente não deve mais nada para ninguém. A partir do momento que eu começo as operações da empresa, eu começo a ter salários a pagar, a ter conta com fornecedor, a ter um empréstimo bancário, por exemplo, a ter tributos a pagar, os impostos, né? A pagar, o meu patrimônio líquido já vai ser diferente do capital social, porque aí eu vou ter bens e direitos menos obrigações. Eu já vou estar devendo alguma coisa, então o meu capital social, ele já vai ter um valor diferente, né? Mas então, quando a gente fala em capital próprio, a gente tem que lembrar que capital próprio é o dinheiro que o sócio colocou quando abriu a empresa, né? Se a gente olhar lá um balanço patrimonial e nós termos no ativo da empresa 1 milhão, aonde que a gente vai conseguir identificar qual o valor que os sócios colocaram quando abriram essa empresa? Lá na conta capital social, a gente vai chamar de capital próprio, tá? Já o capital de terceiros, então a gente joga lá ao conceito de passivo, porque é o total das obrigações que a empresa tem com terceiros, né? Por isso que o próprio nome diz, né? Obrigações com terceiros. Então, quais contas que a gente pode elencar aí? Impostos a pagar, salários, fornecedores, empréstimos, financiamentos, tá? Então, todas essas contas aí são contas do passivo, que a gente chama de capital de terceiros, tá? O capital total que a empresa tem à disposição, ou seja, todo o dinheiro que a empresa tem para utilizar, a gente chama de total do passivo mais o patrimônio líquido. As obrigações com terceiros mais o dinheiro próprio da empresa, né? Então, é o total de recursos que foram colocados na empresa, né? Seja por terceiro, pelos sócios, né? Para que dessem origem lá aos bens e direitos que estão demonstrados lá no ativo da empresa. Então, aquilo que eu peguei e venho falando para vocês, né? Que tudo aquilo que tem lá no ativo, a gente consegue enxergar lá no passivo qual a sua origem. Quanto que é dinheiro da empresa mesmo e quanto que é dinheiro de terceiro, né? Então, tem uma parte aí de análises que a gente trabalha, que a gente
faz alguns cálculos para verificar essa questão da estrutura da empresa com relação a esses recursos, né, sejam próprios ou de terceiros, né. Então, isso depende muito também do tipo de empresa, né. Então, tem empresa que utiliza muito recurso de terceiro e tem empresa que trabalha praticamente com recursos próprios, né. Então, isso a gente tem que levar em conta quando a gente for fazer algum tipo de análise, né. Então, às vezes é difícil comparar empresas de ramos diferentes, né. Capital subscrito, então é o montante que os titios lá, quando foram abrir a empresa, né, prometeram entregar a empresa, tá? Em troca das propriedades das ações ou cotas das mesmas, né? O capital integralizado é aquele valor efetivamente que os caras entregaram à sociedade, tá? Ele pode ser menor que o capital subscrito, porque quando eles fazem a abertura da empresa, tá, ele pode fazer um contrato social que ele diz, olha, a empresa, e nos casos práticos depois ali eu vou estar mostrando para vocês, eles podem prometer entregar 100 mil cada um, só que no momento da abertura da empresa, cada um vai de fato entregar 70 mil, os outros 30 mil eles vão entregar mais para frente, tá, então isso vai se registrar dessa forma. Então, o dinheiro que de fato eles integralizaram, a gente vai chamar de capital integralizado, que foi o dinheiro que eles de fato colocaram na empresa, o capital realizado. Então, o subscrito é a promessa de entrega e o integralizado ou realizado é quando acontece de fato o repasse do dinheiro para a empresa, tá? Se nós temos uma diferença, então a gente tem que ter uma conta também de capital a integralizar, que vai ser essa diferença entre a promessa da entrega e a entrega efetiva. Então, esse valor faltante a gente chama de capital a integralizar. Por que a gente tem esse monte de contas aí? Porque tudo que acontece na empresa a gente tem que estar registrando, né? Para a gente identificar de fato qual é a situação do patrimônio da empresa em um determinado momento. Já o patrimônio líquido, tá? E a gente fala aqui que tem caráter abstrato, né? Ele vai representar a riqueza líquida da empresa, tá? Ele não é bens, direitos, nem obrigações, é apenas a diferença entre eles, né? Então, ele vai nos dizer quanto que a empresa vale em um determinado momento, né? Volto a falar, a equação fundamental do patrimônio, tá? Nos remete aí ao conceito do patrimônio líquido, tudo que ela tem menos o que ela deve, tá? As contas do patrimônio líquido, tá, pessoal, vão representar as origens dos recursos, tá? A conta capital representa os recursos aportados pelos sócios quando da abertura da empresa. Lá no patrimônio líquido, a gente tem uma conta chamada lucros ou prejuízos, tá? Então, essa conta lucro ou prejuízos acumulados vai representar acréscimos ou decréscimos do patrimônio líquido, em função das operações da empresa. Como assim, em função das operações da empresa? A empresa ela vai tendo receitas e vai tendo despesas, tá? A diferença entre as receitas e despesas vai resultar no quê? Num aumento do patrimônio líquido através do lucro ou numa redução do patrimônio líquido através dos prejuízos percebidos em um determinado momento. Tá? Até aqui, pessoal, tudo certo? Tudo meio confuso. É um pouco confuso. É um pouco confuso assim mesmo, tá, pessoal? Mas eu preciso que vocês parem depois com calma, façam a leitura novamente, tá? E tentem linkar com esses comentários que eu venho fazendo, tento colocando alguns exemplos ali para vocês visualizarem melhor essas questões. E aqui agora, ó, nesses exemplos, né, a gente vai ter, eu coloquei caso prático assim para a gente tentar deixa eu estar aberto aqui, ver melhor um pouquinho. Então, 3 pessoas resolvem abrir uma sociedade e resolvem entregar
cada um R$ 1.000, a título de subscrição, tá? Deixa eu... efetivamente, cada sócio entrega... Aqui onde diz 3 pessoas, tá, pessoal? Deixa eu até alterar aqui. Peraí. Depois eu vou alterar lá no material que eu postei ali, que eu acho que eu fiz com 2 pessoas, tá? E aqui eu tinha colocado 3, mas nesse caso, aqui. 2 pessoas resolvem abrir uma sociedade, concordam em entregar cada um R$ 1.000, a título de subscrição das cotas da sociedade, tá? Efetivamente, cada sócio entrega à sociedade em dinheiro o valor de R$ 700. Tá? Então, lembra o que eu falei? Capital social, então vai ser 2.000, certo? Mas aí, como elas só entregaram R$ 700, ainda vai faltar integralizar R$ 300 cada uma, certo? Sim ou não? Sim. E no final do ano, a sociedade vai apurar um lucro de 300. Aí deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. 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 Então, a gente está vendo esse caso prático 1 aqui, ó. Então, os caras prometeram entregar 2.000. Tá aqui, capital social, ó, 2.000. Tá? Aqui eu montei a representação gráfica, tá? Aqui, só para a gente entender aonde esses valores ficam, tá? Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e montar essas contas a partir dos lançamentos que a gente realizar, tá? Aqui é só para a gente entender aonde esses valores vão ficar, tá? Então, capital social, 2.000. A promessa. Só que falta ainda 300 cada um. Então, capital a integralizar, ó, menos 600. Tá? E aí, esse dinheiro, os 1.400, eles vão ficar lá no caixa, tá? Tu diz, mas tem 1.700. Por que 1.700 só? Porque lembra que aí ele auferiu um lucro de 300 no final do ano, ó. Então, lembra que tem a conta lucros acumulados lá no patrimônio líquido, ó. Então, das receitas menos as despesas lá do cara, ele ganhou mais 300, ó, e os 300 foram parar lá no caixa da empresa também, ó, tá? Digamos que ele tenha vendido à vista, ó. Então, a gente vai ter sempre essa igualdade, ó. Então, os caras prometeram entregar 2.000. Só que falta 600. A gente teria lá 1.400. Tá? Aí, como eles ainda auferiram um lucro no final do período, antes de integralizar o valor, eles vão ficar lá com 1.700 no ativo e 1.700 no passivo. Então, essa é a estrutura do patrimônio naquele momento. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Sim? Não? Vamos lá para o Agora, caso... vendo pela tabela, acredito que sim. Vamos lá no caso 2 aqui. É que isso é meio chatinho, assim, da gente entender, tá? A gente não vai, olhando a primeira vez, entender. A gente vai ter que, com calma, depois, refletir bastante, né, sobre esses casos aí, para a gente pegar o fio da meada ali e, de fato, entender, tá? Já no caso 2, pessoal, ó, deixa eu pegar aqui, caso 2, ó, aí vai aumentando a complexidade, né? Então, os caras
abriram uma empresa, tá? E cada um colocou 15 mil reais na empresa. Cada um colocou 15, então 30 mil, tá? Com parte do dinheiro, eles compraram um imóvel no valor de 30 mil. Só que 12 mil eles pagaram à vista, com o dinheiro que eles tinham, né? E o restante foi financiado a longo prazo, tá? Então, financiamento. Ainda eles pegaram e compraram móveis e utensílios no valor de 10 mil reais pagando à vista. Depois de todos esses lançamentos aqui, pessoal, vamos lá dar uma olhada como é que ficou a estrutura lá do nosso balanço. Ó. A gente está vendo aqui é o 2, vou aumentar aqui para vocês. Ó. O 2, ó. Então, os caras abriram a empresa e cada um colocou 15. Capital social, 30 mil. Tá? A gente abriu a empresa, cada um colocou 15, 30 mil. Esses 30 eles botaram lá no caixa da empresa. Só que aí eles compraram um imóvel aqui, ó, de 30 mil. Aí desse imóvel, eles pegaram uma parte do caixa. 12 mil eles tiraram do caixa. Tá? E a diferença, os 28, eles pegaram um financiamento aqui, ó. Tá vendo? Aí eu registrei financiamento lá no meu passivo. E aí vai me dizer, mas vocês pegaram 12 e eu tinha 30 no caixa, mas só tem 18. Claro, porque eu tirei mais 10 mil do caixa e comprei móveis e utensílios, ó, certo? Então, isso aqui é só para a gente entender, pessoal, por exemplo, de todas aquelas operações que foram realizadas ali, foram 3 coisas que foram feitas, ó. Como que ficou a estrutura da empresa, ó. O que eu consigo enxergar aqui nesse caso prático 2, ó? Que a empresa do titio lá tem 58 mil hoje em bens e direitos. Desses 58 mil, quanto que é dinheiro dele e quanto que é dinheiro de terceiro? Nesse caso prático 2 aqui, alguém sabe me dizer qual é o valor do capital de terceiros aqui investido? Qual o valor do capital de terceiros? 40 mil? Perfeito, exatamente. Exatamente. Por que 28 mil? Lembra o que eu falei para vocês? Patrimônio líquido, tá? Aqui o capital social é o capital dos sócios, do dono da empresa. Já o capital de terceiros corresponde ao nosso passivo aqui, ó, as obrigações. Então, a gente vai ter 28 mil aqui de capital de terceiros como financiamentos. Então, de todo o dinheiro que a gente tem lá no ativo, a gente sabe que 30 mil é de fato dos donos da empresa e 28 mil é de empréstimo, porque se eu encerrasse a empresa hoje, ó, eu ia pegar todos os bens e direitos que a empresa tem, vender, pagar o financiamento e ia me sobrar os 30 mil. Certo? Seguindo aqui, pessoal. Opa, aqui. Ó. A gente tem o último caso prático, né? Que no final do ano, então, a gente auferiu receitas de 40 mil e despesas de 33. Tudo transação à vista, porque para ir direto para o caixa para facilitar, obtendo um lucro de 7 mil. Tá? Então, vamos lá. Ó. No caso 3, ó, é a continuação do 2, né? Então, a gente obteve receitas e despesas, tá? Lembrando, tá, pessoal, que as contas de receita e de despesa a gente vai utilizar depois para trabalhar com um demonstrativo de resultado. Somente o resultado dela que a gente vai jogar aqui no nosso balanço patrimonial. Ó.
tá? Então, a gente monta o DRE, aquelas contas lá do plano de contas de receita e despesa, a gente vai utilizar para apurar se teve lucro ou prejuízo em um determinado momento. E esse lucro ou prejuízo, a gente aumenta ou diminui aqui dessa conta lucros, prejuízos acumulados, tá? Então, como a gente teve 7 mil aqui de lucros acumulados, ó, aqui a gente tem a origem, e esse dinheiro ele foi para outro lugar. Como foi tudo venda à vista, né? Prestação de serviço à vista lá, a gente tinha 18 no caixa, né? Agora a gente tem 25. Certo? Vocês viram onde que esses valores vão ficar depois que a gente escriturar, fazer os lançamentos? Desculpa. Acho que fica mais claro assim, né? O que vocês acham? Perguntas? De novo, professor, só para entender de novo. Uhum. Então, vamos lá. Nós tínhamos essa situação aqui, tá? Que foi o caso prático 2. Depois, no 3, a gente teve a continuação. O que aconteceu? A empresa estava prestando serviço lá e ela teve receita de prestação de serviço menos despesas, que resultou num lucro de 7 mil, tá? Então, eu fazendo o fechamento do balanço lá, ó, eu vou colocar os 7 mil no meu caixa, ó. Ele passou de 18 para 25. E essa origem, eu tenho que dizer sempre da onde saiu esse dinheiro, ó, saiu dos meus lucros acumulados do período. Aí nós temos sempre, né, a questão da origem e da aplicação dos recursos. Se eu coloquei dinheiro no caixa, eu tenho que dizer da onde ele saiu, tá? Se foi da atividade operacional da empresa, tá? Do lucro ou do prejuízo, tá? Ele vai ter aumento do patrimônio líquido, tá? Pode ser que eu compre móveis e utensílios, que nem eu tinha feito antes, né? Ele não aumentou nem diminuiu o patrimônio líquido, porque eu simplesmente transformei dinheiro em móveis e utensílios, certo? Só que aqui não, aqui a gente aumentou o patrimônio líquido, aumenta o passivo e aumenta o ativo, certo? Sim. Tranquilo, pessoal? Não vou dizer para vocês que é barbada assim de cara, tá, pessoal? Mas cabe aí a gente tentar entender, tá? A gente fazer de novo os slides ali e tentar montar vocês a estrutura conforme aqueles casos práticos ali pronto, tá? Eu só vou pegar e ajustar o caso, eu acho que dessa tabela que eu fiz, tá, que eu postei lá, pessoal, o caso prático 1. Isso, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Esse caso prático 1 aqui, ó, eu acho que eu coloquei como 2 sócios, tá? Mas eu vou colocar conforme está no material lá, eu vou colocar 3 sócios. Aí só a diferença que vai ficar aqui 3 mil, tá? E aqui vai ficar 900, tá? E aí vai aumentar o valor do ativo aqui também. Tá? Eu já vou ajustar essa tabela aqui, já vou colocar de novo lá para vocês, tá? Tá certo? Eu acho que eu queria entrar na aula 4 hoje, mas eu acho que aí não vai dar tempo, né? Até para a gente não correr e também vocês não ficarem preocupados, para vocês darem uma atenção nessa questão do capital ali, tá? Que é com relação às contas. Mas aí eu peço que vocês deem uma olhada nesse material aqui, essa ainda, que a gente vai aí começar a tratar deles na próxima aula, então, mas eu peço que vocês já deem uma olhada,
porque aqui é um assunto bem interessante, a gente já começa a falar das contas aí, e da questão do débito e do crédito, tá? E além disso, lá no final, ele faz uma ligação com o plano de contas, tá? Que eu acho que ele tá, eu até vou arrastar o plano de contas para essa aula 4 aqui. Deixa eu ver onde é que eu tinha colocado ele. Eu acho que não, ele tá ali no tópico 2, tá? Então, o plano de contas aqui, o final dessa aula 4, é aquele que está lá no tópico 2, tá? Já para vocês darem uma olhada nele, tá? Porque então, aí a gente vai tratar da questão das contas, porque agora, se eu começar nele, vai ficar pela metade. Eu prefiro, então, ouvir de vocês, se alguém tem mais alguma dúvida. Eu até vou postar mais um exercício ali para vocês realizarem, tá? Durante essa semana, com relação ao plano de contas, para vocês já irem trabalhando. Mas até então, tudo bem? Tudo certo? De hoje vocês conseguiram pegar um pouco essa questão do capital ali, eu já vi de capital próprio, capital de terceiros, né? Professor, eu acho bastante teoria, mas agora olhando ali depois montadinho, a gente consegue ter uma visão um pouco diferente, né? Eu, pelo menos, consegui entender um pouco melhor, assim, visualizando, sabe? Isso, eu procurei colocar esses casos práticos ali em gráfico, até queria ter colocado antes, porque aí realmente fica mais fácil essa visualização gráfica ali, né, enxergar como que funciona. É que a gente está começando a entender essa questão de estrutura, mas aí depois a gente vai entrar, colocar a mão na massa mesmo, a gente vai fazer conta por conta, ou seja, compramos lá móveis e utensílios, eu só falei para vocês e coloquei no passivo e no ativo os valores, depois a gente vai fazer, comprei móveis e utensílios à vista, quais contas eu vou utilizar? Se é à vista, eu vou utilizar a conta caixa e a conta móveis e utensílios. Aí, o dinheiro saiu do caixa, eu vou ter que creditar o caixa e debitar a conta móveis e utensílios. A partir disso, a gente vai fazer lá, utilizar algumas ferramentas da contabilidade, o razonete, por exemplo, para a gente ir apurando o saldo de cada uma das contas, até que a gente depois faça um fechamento, monte o balanço, monte o DRE, e a partir daí a gente estrutura esses demonstrativos aí. Mas tudo tem uma sequência lógica. Vocês até já podem dar uma espiada nos conteúdos lá, que a gente tem até o tópico 5, tá? No final vocês vão ver que é bem, bem legal, parece ficar embaralhado no início, mas depois vocês vão ver que, como passe de mágica, assim, os valores ficam no ativo e no passivo, e exatamente o valor do DRE lá complementa para fechar o patrimônio líquido. Vocês vão ver que é bem, bem legal. Tá certo, pessoal? Então, não vou... Acho que já está acabando o tempo, tá? Eu fico à disposição, tá? Como depois o pessoal pode acessar ainda que tiver alguma dúvida, tá? Eu vou ficar ali eu vou colocar um link novo para dúvidas, se o pessoal quiser acessar, eu ainda fico um tempinho aí com vocês esclarecendo alguma coisa ainda que possa ter ficado pendente, tá? Mas alguns gostam mesmo de terminar esse pontapé inicial aqui e realizar um estudo sozinho, tá? Mas fiquem bem à vontade, depois eu vou postar o link, tá? Para aqueles que